amigo, hoje eu estou aqui para falar de José Boto, que deu uma declaração espetacular após a choradeira do lado do Palmeiras. E isso a gente vai destrinchar aqui junto a partir de agora. Bom, ele disse o seguinte: em um jogo das duas melhores equipes do Brasileirão, não estamos falando do bom jogo, e sim de arbitragem. Não é nosso costume falar de arbitragem, mas quando nos sentimos prejudicados e quando vimos o que vimos ali dentro, com o treinador deles falando o tempo todo de arbitragem, sobre erros que eles acham que foram benéficos ao Flamengo, além disso, vimos dirigente do Palmeiras invadindo o vestiário do juiz com pontapés na porta. Não é o futebol que queremos no Brasil. Em primeira linha ele disse isso, e aí foi desmentido lá pelo Anderson Barros, chamou ele de mentiroso. Que é mentiroso, que eu falo isso na cara dele, aquele papo de machão, do futebol brasileiro. Bom, de acordo com o dirigente do Flamengo, o rubro-negro é quem deveria questionar a arbitragem. Ele citou o pênalti marcado para o Palmeiras e uma não expulsão do zagueiro Gustavo Gomes, que fez falta que dura, na verdade, pisando em Luiz Araújo, e já tinha um cartão amarelo naquela altura do jogo. E aí, nada fizeram. Não houve VAR. Agora, se fosse ao contrário, a gente sabe como que funciona. O pênalti do Varela foi claramente fora da área. Hoje eu até publiquei um vídeo mostrando ali o detalhe, e fomos prejudicados. Mas eles, como sempre, não só eles, acho que virou uma mania nacional. O clube que perde para o Flamengo tem que questionar a arbitragem para poder ficar um pouco menos feio, Eu acredito que seja isso, Porque a fome deles de vencer o Flamengo é tão gigantesca que quando perdem, eles ficam aí desesperados. Agora, o problema é que o Palmeiras está há 8 anos sem vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro, galera. E lá no estádio deles já são 8 ou 9 jogos, se não me engano, 8 ou 9 jogos que o Flamengo também não perde. Já venceu 3. E sempre com 2 gols de vantagem, 3-1, 3-1, 2-0, enfim. E isso está deixando os caras bem raivosos, principalmente aí a parte esportiva, os jornalistas esportivos de São Paulo, que davam como certo a vitória do Palmeiras, acreditando que o Flamengo não teria fôlego para encarar o Verdão. E a gente foi lá e mais uma vez mostramos a eles que o nosso futebol, na hora que precisa, funciona. E bom, antes de terminar aqui a última frase do nosso querido José Boto, eu quero dizer o seguinte: o Flamengo vai enfrentar o Deportivo Táchira nesta quarta-feira, um jogo decisivo que o Flamengo precisa da vitória, Mais do que isso, o Flamengo precisa até de um saldo de gols, de pelo menos 2 gols, para ficar um pouco mais tranquilo. Lógico que o Deportivo Táchira, eu sempre falei que é o café com leite desse grupo C do Flamengo, Não conseguiu pontos nenhum, então a gente acredita que a vitória virá com certa tranquilidade, ainda mais que nós já temos aí praticamente os ingressos esgotados. Então teremos mais de 60 mil pessoas no Maracanã, cantando, vibrando, levando o time à vitória, e de certo modo tem que ser uma vitória não contundente, que tem que jogar pra caramba, tem que dar olé, nada disso. Eu quero é gol. O que o Flamengo precisa de amanhã é de gol. Então que façam os gols necessários e a gente se classifique, E que aprendamos também que no ano que vem não dá esse mole que a gente deu, porque a gente pegou um grupo super tranquilo e complicamos de bobeira. Então a gente tem que estar atento a isso. Bom, para finalizar, o que o José Boto disse, ele falou o seguinte: se tem alguém para fazer queixas, somos nós. O pênalti de Varela não foi pênalti, foi fora da área. E ficou comprovado. O nosso pênalti em Arrascaeta, se não fosse o VAR, não seria dado. Há uma expulsão de um jogador, Gustavo Gomes, que dá um pisão em Luiz Araújo. Tem a joelhada do goleiro no Léo Ortiz, que também para mim foi pênalti. Se fosse contra o Flamengo, se fosse o Agostinho Rossi que tivesse dado aquela joelhada, eles dariam um pênalti. Bom, para finalizar aqui, mas em vez de falarmos do bom jogo, estamos falando de arbitragem, de atitudes que não são de primeiro mundo, são de terceiro mundo. O futebol do Brasil é de terceiro mundo, sim. Os dirigentes
Acabou agora aí o presidente do mentiroso lá do Corinthians, Augusto Melo, foi impeachmentado praticamente lá, já tem outro presidente. Espero que esse, não que eu torça para o Corinthians, mas para que seja um pouco mais organizado. O Corinthians está gastando um absurdo sem ter vendo todo mundo, pô. Isso não pode continuar no futebol brasileiro. Isso tem que acabar. Aqui no Flamengo a gente tem nossos problemas financeiros, e tudo vai muito bem, obrigado. Então é preciso que os clubes se organizem, até para poder ter moral para botar alguém que presta lá na CBF. Alguém que vai representar o futebol brasileiro de fato, né? Vai levar o futebol ao topo. Eu gostei da apresentação do Ancelotti. Fizeram uma homenagem muito boa, troço muito bem organizado. O que a gente quer é um futebol do Brasil, né, coerente. É um futebol que não prejudique ninguém. Eu sei que erro de arbitragem acontece, mas sistematicamente, como é aqui no Brasil, não há cabimento, cara. Isso envergonha o futebol, isso tira aí. Os jogadores também têm que aprender a parar de ser ator, né? Tem muito futebol, muito jogador do Brasil aqui que simula o tempo todo. O cara nem encosta nele, ele faz um teatro, cai para trás. Uma vergonha, pô. Os caras querem ser ator ou jogador de futebol. Então é uma coisa que tem que acabar. Esse negócio de querer ficar enganando o tempo todo o árbitro. Aí o árbitro, pô, fazer o que também, né? A gente tem que ver esse lado também. O jogador é o tempo todo simulando. Tá ok? Então, de certo modo, isso mostra que o futebol... Vai ver se quando eles chegam lá fora, eles ficam fazendo isso. E quando fica, são criticados pra caramba. Vocês lembram lá do Neymar, né? Cai. Aí, é isso aí. É o típico futebol brasileiro. Entendeu? Então eu acho que não acho correto essa atitude do jogador, porque ele induz o árbitro ao erro, prejudicando a equipe que está trabalhando durante a semana, tanto quanto aquela que está sendo beneficiada. Então eu não sou de acordo com essa questão aí. Bom, eu acho que tem que ser organizado, e para isso temos que ter um presidente da CBF, né, coerente, de caráter, para poder fazer a coisa correta e não ir pelos caminhos que a gente já viu aí, vários presidentes atrapalhando os clubes, né, prejudicando o futebol brasileiro e não organizando tão bem as suas competições. Eu só espero que o futebol brasileiro mude para melhor. Agora, tem um detalhe. A seleção brasileira, não sei se um dia vai recuperar. Perdeu toda aquela... né? A gente amava a seleção brasileira. A gente, de Copa do Mundo, a gente, né, vibrava. Eu comprava camisa, fazia churrasco. Cadê? Isso aí agora eu só faço pelo meu Flamengo, que é a minha seleção de hoje. Por quê? De tudo que a gente viu aí. Entendeu? Então é isso aí. Grande abraço a todos. Se inscreva aqui no canal Flávio Gonçalves, que é muito importante. Já passamos de 25 mil e vamos crescer ainda mais. Saudações.